Recordações da mediunidade. Testemunho, parte B. Passei a definhar e minha saúde alterou-se, enquanto dores de cabeça constantes me impediam de dormir durante noites consecutivas. A pressão arterial baixara consideravelmente. Entrei a perder fosfatos e albumina com tal violência que ainda hoje não compreendo como resisti sem adoecer gravemente, pois não usei medicamentos de qualquer espécie, senão água magnetizada por mim mesma, preparada com preces e súplicas a Deus, visto que pela citada época eu atravessava grandes dificuldades financeiras e não dispunha de quaisquer recursos para consultar um médico. Visitei o sótão que se conservava desabitado. Penetrando o recinto, senti-me invadir por influenciações geladas e contundentes, e chorei copiosamente, sem saber por que chorava. Mas nada vi, senão alguns móveis antigos que ali eram depositados. 2 meses depois, no entanto, desvendou-se o mistério que me intrigava. Fronteiro ao quarto de dormir por mim habitado, existia outro separado do primeiro apenas por um corredor, onde também havia mais 2 quartos, ambos desabitados, enquanto os demais moradores do chalé alemão dormiam nas dependências da frente. Este quarto, fronteiriço ao meu, fora transformado em escritório, tornando-se cômodo agradável para estudo, escrita, orações, etc. Continuando minha insônia sem interrupção, certa noite me levantei à primeira hora da madrugada e me repus a ler e a orar nesse pequeno escritório, e casualmente abri o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o Cristo Consolador. Li-o todo, com fervor e veneração, pois aquelas doces comunicações do Espírito de verdade sempre calaram beneficamente o meu coração, sendo ainda hoje o bálsamo por excelência que revigora minha alma nas horas de maiores preocupações. A certa altura, muito concentrada na leitura edificante, que valia por fervorosa prece, e por isso mesmo já acionada para o intercâmbio com o mundo invisível, e talvez patrocinada pelos guias espirituais, distingui com precisão, além no soalho do sótão, um homem a se esvair em sangue, debatendo-se nas convulsões de uma agonia dolorosa, murmurando palavras inteligíveis, agitando as pernas e os braços, de forma a produzir os ruídos secos, por mim ouvidos, desde o meu ingresso na casa. Sua agitação, lenta, penosa, dando impressão de um término de agonia, fazia-o mover também a cabeça e o corpo. Era corpulento, claro e corado, cabelos bastos e louros, e bigode também louros, e até os olhos, por uma rápida associação de ideias, ou fenômeno de penetração vibratória, e não propriamente pela vidência, eu compreendi que seriam claros, como se realmente os distinguisse. Trajava a camisa branca completamente desabotoada e aberta, com mangas compridas e calças do brim chamado caque, apertadas na cintura por um cinto de couro. Mas essa camisa encontrava-se empapada de sangue vivo. Ele como que acabara de desfechar um tiro de revólver no próprio coração, e o sangue corria, tomando-lhe não só o tórax, como também o abdômen, as mãos, os braços e a cabeça, encharcando os cabelos, pois derramava-se pelo chão. E ele, debatendo-se, envolvia-se tetricamente no próprio sangue. A cena, porém, não me assustou, não me impressionou, embora me tivesse comovido. Compaixão indescritível revolucionou as fibras do meu coração,
Naquele momento, como que me avassalou um sentimento inédito de amor, mas amor intenso, desconhecido ainda pelo meu coração, a favor do pobre agonizante. Dir-se-ia que eu contemplava ali não um estranho, um estrangeiro que nem mesmo me fora dado conhecer pessoalmente, mas uma criatura bem amada, cuja desgraça me comovia profundamente. As lágrimas assomaram então aos meus olhos, pois não creio que nenhum médium possa presenciar um quadro desses com indiferença. Então compreendi quanto se passava. Orei pelo pobre suicida, o qual talvez jamais tivesse sido assistido por uma prece, e ofereci a Jesus meus préstimos a fim de socorrê-lo, como é dever de todo médium diante de um desencarnado em aflições. Que poderei fazer por ele? Interroguei mentalmente no fervor da prece. Orar, falar-lhe, envolvê-lo na piedade de vibrações amorosas, despertá-lo do passado em que se deprime há tanto tempo, anestesiar a sua desgraça com a palavra da fé e da esperança, ampará-lo no coração com a doçura do amor materno. A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Sussurram aos meus ouvidos os piedosos assistentes invisíveis que me protegiam, permitindo o fenômeno. Orei então. Orava diariamente com desprendimento e fervor, prostrando-me de joelhos em súplicas pelo suicida que eu ali via e mentalizando o Cristo, de mãos estendidas para socorrê-lo, a fim de que, em algum modo, ele captasse a criação do meu pensamento e se esperançasse nela, tentando alívio para o próprio descontrole vibratório. E lia, como prece, as amorosas comunicações do Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, de Fénelon, do Cardeal Marlot, todas aquelas sublimes lições que o Evangelho segundo o Espiritismo oferece aos corações sedentos de consolo e esperança. Seria necessário, porém, obter o nome do suicida, a fim de solicitar o socorro de irmãos encarnados, em forma de preces e atração para as sessões chamadas de caridade. E no dia seguinte, a primeira noite em que vi o seu fantasma, interroguei o dono da casa sobre quem residira ali antes dele. Discorreu então este nos detalhes já citados, isto é, que ali residira o próprio construtor e primitivo proprietário do imóvel, o qual se suicidara com um tiro de revólver no coração, no sótão, havia 10 anos, e que era de nacionalidade alemã e chamava-se Guilherme. E nem devemos julgar que o que eu ali distinguia fosse apenas o reflexo do ato passado, impresso nas vibrações ambientes, porque se assim fosse, a visão seria fixa, ao passo que ela se locomovia no ar, assim mesmo deitada no chão e se aproximava de mim, mantendo-se, porém, no mesmo estado de convulsões agônicas, tardas, pesadas. Tão impressionante espetáculo passou a ser constante e se prolongou durante quase todo o tempo que permaneci na cidade das Hortênsias, ou seja, 1 ano. Frequentemente, as demais pessoas da casa saíam à noite para o cinema, visitas, festas, etc. E porque eu não me animasse a acompanhá-las, via-me só às vezes até madrugada, num bairro afastado e sombrio, que ainda hoje não apresenta movimentação apreciável. Nessas condições, a sós, diante de Deus, eu havia de doutrinar com fraseado amoroso esse espírito em convulsões ao pé de mim, submerso em atroz pesadelo, criado pelas alucinações do traumatismo vibratório consequente do suicídio, e fazê-lo despertar por intermédio das forças do pensamento.
Reuni, então, toda a coragem da minha fé e da confiança no auxílio dos guias espirituais e agia resolutamente. Falava-lhe, exortando-o, em nome de Jesus, a voltar a si para dominar os próprios distúrbios mentais com a reação da vontade, que se deveria impor e vencer o colapso a que se entregava. Explicava-lhe o seu verdadeiro estado, lecionava-lhe a imortalidade da alma, exatamente como nos serviços de doutrinação a sofredores no decorrer de sessões normais. E tinha de agir sem me deixar intimidar, sequer por um instante, ou vacilar nas próprias disposições, pois percebia que, se me intimidasse ou negligenciasse, estaria perdida. As funestas infiltrações vibratórias do suicida redundariam em obsessão inconsciente da parte dele, o que até mesmo me poderia atirar a um suicídio idêntico no próprio sótão da sinistra residência. Voltava eu, então, ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, livro que considero tocado de magia celeste, e que foi o meu escudo também nessa fase singular da minha vida. As doces advertências do Espírito de Verdade, então como que ressoavam pelo recinto, reanimando o meu ser, alcandorando-me o coração com novos haustos de esperança e confiança, até repercutirem, por processos vibratórios de sublime transcendência, naquele ser desesperado que eu via a meus pés. E lendo-as, eu mesma adquiria a impressão de que o próprio Jesus falava ao suicida, nos quadros criados pelo meu pensamento e adaptados ao entendimento daquele pelos assistentes espirituais para socorro ao mesmo. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis alhures e força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois também a eles, os anjos consoladores, virão enxugar as lágrimas. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. E tudo quanto existisse em mim de bom e aproveitável, eu empregava nas súplicas a Jesus, para que me enviasse auxílios para socorrer o infeliz que ali estava. Fazia-o, porém, banhada em lágrimas, prostrada de joelhos, porque meu coração sentia ser profanação outra atitude diante da cena que em minha presença se desenrolava, quando eu fielmente acreditava que Jesus estava presente por meio daquelas vozes contidas nas comunicações do Espírito de Verdade e até das rogativas que eu própria fazia. No entanto, eu sentia que todas as minhas forças psíquicas exigiam que eu recebesse aquele espírito mediunicamente, que as correntes de atrações magnéticas da minha faculdade estavam ligadas a ele para o legítimo fenômeno da incorporação. Eu sofria com ele, sentia as dores que o afligiam, suas asfixias, suas angústias. Sentia o coração pesado e dolorido, sede abrasadora, vertigens. Mas dominava tais sensações com o esforço da vontade, pela prece, suplicando sempre a assistência dos amigos espirituais, pois compreendia a origem de todo aquele mal-estar. Suores de agonia
muitas vezes escorriam gelados pela minha fronte, e muitas vezes tremuras incontroláveis me faziam estrechocar os dentes. E nem mesmo é possível descrever o martírio que eu padecia em contato frequente com aquele suicida, a quem, apesar de tudo, eu deveria consolar e esclarecer. Tentando algo em benefício geral, procurei descobrir um núcleo espírita, de cuja colaboração me pudesse valer para a solução do caso. E encontrei-o. Todavia, 2 escolhos se interpuseram entre as minhas esperanças de socorro. A falta de confiança dos irmãos de crença nas minhas possibilidades mediúnicas. Eu não era bastante conhecida na cidade e tampouco entre os irmãos de crença. E a distância que mediava entre o núcleo espírita e a casa que me hospedava, pois se situava cada uma num extremo da grande cidade, enquanto o horário das reuniões era inacessível para mim, que não contava com quem quer que fosse que me pudesse acompanhar no regresso. Compreendi então que a tarefa junto ao suicida era particularmente minha, que se tratava de um pesado testemunho de fé e resistência à tentação do suicídio que a lei de Deus de mim exigia, e prossegui, confiando nos recursos oferecidos pela grande doutrina dos Espíritos. As materializações do espírito em questão, não obstante, eram permanentes. Eu não o distinguia seguidamente e ininterruptamente. Eram sim frequentes, porém intermitentes, às vezes demorando-se alguns segundos com muita precisão para retornarem dentro em pouco. De outras vezes eram fugidias, quais lampejos, embora eu continuasse percebendo sua presença, sentindo suas influências, sem nada enxergar de concreto. Mesmo assim, como não enlouqueci de pavor ou não me deixei obsediar, nos momentos em que via o infeliz suicida deixar o sótão, flutuar no espaço, atraído pelas minhas forças afins, sem mesmo disso se aperceber e atingir o escritório para se deter junto de mim e continuar suas eternas convulsões? Valeu-me então difíceis circunstâncias, além da misericórdia do Altíssimo, a assistência carinhosa dos tutelares invisíveis, cuja piedosa proteção eu sentia e agradecia, destacando-se todavia o concurso das entidades Charles e Camilo Castelo Branco, este ainda não reencarnado pela ocasião. Eis, no entanto, a essência do fenômeno explicado pelo amigo espiritual Charles, agora, quando traço estas páginas, 29 anos depois do fato ocorrido. Também tu fostes suicida, e como tal, muito fizeste sofrer a outrem, mesmo aqueles que te procuraram socorrer como espírito. O suicídio é atestado de fraqueza e descrença geral, de desânimo generalizado, de covardia moral. Terrível complexo que enreda a criatura num emaranhado de situações anormais. Seria necessário, pois, para desagravo da tua honra espiritual, que um dia testemunhasses valores a respeito do complexo suicídio e retribuísses ao outrem o auxílio que obtiveste com a caridosa assistência daqueles que te socorreram outrora. O caso em apreço é um detalhe dos testemunhos que necessitavas apresentar à lei de reparações de delitos passados. Testemunho de fé, tu que faliste pela falta de fé em ti mesma e no poder de Deus. Assim, ligada a ti pelas correntes afins humanizadas, a entidade suicida adquiriu condições para reanimar e perceber o que se tornava necessário a melhora do próprio estado, revigorando-se vibratoriamente para se desvencilhar do torpor em que se deixava envolver.
Compreendia, pois, a doutrinação que lhe fornecias, recebia os bálsamos magnéticos que lhes transmitias, como se tratasse de aplicações de passes, e lentamente era beneficiada como em doses homeopáticas, pois era esse o único recurso existente para a suavização do caso. Não lamentes jamais as dores que experimentasse naqueles dias angustiosos de labor transcendente. Cumprias dever sagrado, reabilitavas tua consciência, servia ao Divino Mestre, servindo sua ovelha transviada, e como o paciente que se recuperava sob os teus cuidados, também tu te recuperavas à sombra da lei da fraternidade, que nos aconselha a proceder com os outros como desejaríamos que os outros procedessem conosco. Como suicida que também foste, estarás ligada aos imperativos das consequências do ato praticado. E uma face de tais imperativos é a necessidade do socorro aos companheiros de infortúnio, até que a consciência se liberte do opróbrio que a macula. O suicídio é assim, não é de outro modo. E tal como é, cumpre-nos enfrentá-lo e combatê-lo para a felicidade do gênero humano. Tão doloroso estado de coisas requereu da minha fé, do meu amor, da minha paciência e da minha coragem, todo o tempo que permaneci na cidade das Hortênsias, pois somente poucos dias antes da minha partida dali, assisti à definitiva remoção do espírito do pobre suicida do local do sinistro, ou seja, do sótão da casa, construída com o produto do seu trabalho honesto, casa que tão querida lhe fora, e cujo terreno de frente ele próprio plantara de hortênsias azuis, antes do seu dramático gesto de desobediência à lei de Deus. Deixei a famosa Petrópolis alguns dias depois da partida do meu muito querido pupilo espiritual Guilherme. Era pelo mês de julho e o céu azul pálido veio velado pelas brumas do inverno. Ensaiava timidamente cintilar sob as irradiações vivas do sol que rompia as nuvens. Da janela do carro de passageiros em que me alojava, e enquanto o comboio corria, afastando-se da bela cidade serrana, eu contemplava a paisagem vigorosa, molhada pelo sereno da noite, e me embevecia, reconfortada pela beleza que de tudo aquilo irradiava. Não foi, porém, sem um sentimento de saudade que me despedi para sempre daquele ambiente em que tanto sofrera, que, se fora trágico, difícil de suportar, também se elevara no meu conceito às culminâncias de santuário, em virtude do sublime acontecimento que ali se desvendara em minha presença, sob os auspícios da doutrina dos Espíritos. Orava comovida, enquanto o trem corria, a prece de agradecimento por tudo que me fora confiado entre as solitárias paredes do chalé alemão, certa de que cumprira um dever e que os tutelares invisíveis estariam satisfeitos comigo. Para onde teria seguido a entidade suicida? Deus o sabe. Eu, porém, jamais o soube, não obstante as deduções que me atrevi a fazer. No entanto, o que é consolador é o que basta sabermos com certeza é que ele foi socorrido dos males em que se precipitara, que Jesus lhe estendeu a mão compassiva, permitindo-lhe, em nome do Pai Altíssimo, novos ensejos para a necessitária reabilitação. Enquanto, entre o seu espírito e o da pobre médium que o serviu, eternos laços de amor espiritual se estabeleceram em presença de Deus, o Senhor de todas as coisas.